Elizabeth Schmidt, e pela presidente da FASPG, senhora Vínia Mara Andrés Desivieski Oliveira. Nesse momento, nós vamos ter um momento cívico de grande importância para todos nós, e, em posição de respeito, vamos acompanhar sequencialmente as execuções do hino nacional brasileiro e da primeira estrofe do hino a Ponta Grossa, consolidando civicamente esta cerimônia. Do
Bleme, representando os trabalhadores do SUAS de Ponta Grossa, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, todas e todes. Como já apresentado, meu nome é Marcelo, eu sou assistente social por formação, atualmente atuando na função de coordenador de uma instituição do terceiro setor, que executa em parceria com a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Hoje estamos dando um passo muito importante para a construção da política de assistência social em Ponta Grossa. E eu gosto de dizer essa palavra construção, pois queria resgatar aqui com todos que a assistência social ela está pautada na defesa e proteção dos direitos humanos. E ela surge no Brasil enquanto política de governo na década de 30, baseando-se no interesse da classe trabalhadora e das suas necessidades. Construção, porque somos sujeitos em constante processo de se construir e desconstruir. Pautada na defesa. E para que a assistência social exerça o seu papel em nosso município, precisamos exercitar a nossa consciência de classe e dar voz e vez aos trabalhadores e à população. E estarmos sempre atentos às necessidades e mudanças de cada época. O Estado Democrático de Direitos é algo jovem. Estamos falando de 34 anos. E estamos vivendo e vendo um cenário nacional político muito desafiador no que tange aos direitos da população, dos trabalhadores, e aqui destaco também um pouco a política de assistência social. Vemos, muitas das vezes, um discurso sobre o poder absolutista. Thomas Hobbes, em seu livro no seu livro Leviatã, ele discorre sobre algumas formas de governo. Ele acreditava que o ser humano, em seu estado de natureza, era absolutamente livre. E dessa forma, não respeitava-se nenhuma lei. Essa situação, para Hobbes, gerava conflito entre as pessoas e instauraria no cenário uma guerra de todos contra todos. Situação em que seria impossível seu desenvolvimento pleno enquanto ser humano e da sociedade. E no mesmo livro, ele defende que esse poder absolutista e soberano ele não é bem sucedido, ele é inviável na aplicação de um bem-estar social. Porque somente uma pessoa assumir o poder legislativo, executivo e judiciário tornariam inviáveis os direitos, a garantia dos nossos direitos. E seria a imparcialidade nas tomadas de decisão diante do desejo da população, da sua grande maioria. Um bom exemplo que representa esse poder ilimitado de soberania, a gente resgata lá do rei absolutista Luís XIV, que dizia bastante: eu sou o Estado. E como essa frase ela tem sido atualmente utilizada nos comportamentos, nas falas subjetivas e cada vez mais se repetida em pronúncias oficiais do nosso atual presidente. Sei que estamos agora na posse, no mês de março, mas não poderia deixar de destacar que o dia 1º de maio celebramos o Dia do Trabalhador. E esse dia se deu com a luta da classe operária pela redução da jornada de trabalho. Que no século XIX, no século XX, se davam essas cargas horárias em 16, 14, 12, 18 horas diárias, sem direito a descanso remunerados, sem direito a férias, aposentadorias, auxílios doenças, auxílio maternidade, enfim, outros benefícios que hoje nós acessamos. E com a inspiração de Karl Marx pelos direitos trabalhistas e o discurso revolucionário, os trabalhadores se uniram em uma grande greve geral. E, em consequência disso, uma frase que era muito presente de forma a retalhar a articulação desses trabalhadores era: a prisão e o trabalho forçado
são a única solução para a questão social. O melhor alimento para os grevistas será o chumbo. E não satisfeitos por essa repressão violenta à manifestação dos trabalhadores, os patrões exigiam ainda o julgamento, a condenação e a perseguição dos líderes de movimentos. Não poderia deixar de mencionar e demonstrar o meu apoio, o meu respeito ao belo ato dos servidores do município de Ponta Grossa, que esta semana paralisaram as suas atividades para fazer valer a sua voz e seus direitos, reivindicando melhores condições de trabalho, ocuparam as ruas e soltaram as suas vozes. Uma luta coletiva e que nós, também trabalhadores da assistência social, fazemos parte. Mas gostaria de ressaltar que hoje é um marco na história do Sistema Único de Assistência Social de Ponta Grossa. Estamos reunidos para empossar uma comissão que dedicará um olhar atencioso aos trabalhadores da assistência social e criar um espaço para a escuta dessas demandas e tratá-las em conjunto ao poder público municipal. E para encerrar a minha fala, eu gostaria de recitar uma música, Nenhum Direito a Menos, de Paulinho Mosca. E ela diz: nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário e incompetente mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes. Eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peitos plenos: não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude e à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, a liberdade, ao protesto, é o que nos resta. Eu grito fora, esses homens tão pequenos, de interesses grandes como os seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nessa nação onde se mata e trata mal, mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, são plenamente cidadãos e cidadãs. Não quero mais cantar meus versos mais a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse Brasil da injustiça social e de uma tal desigualdade sem igual, queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos afinal distribuídos. Os bilionários concordando com tais planos, se revelando seres realmente humanos. Não queremos mais nenhum direito a menos. Nesse momento de tão pouca luz à vista, e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto desistência e desencanto, mas canto a luta, a resistência, tanto quanto aqueles que ainda pensam que nos detêm, eu canto e grito a pulmões e peitos plenos. Não queremos mais nenhum direito a menos. Agradeço a oportunidade e poder representar os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Ponta Grossa. Queremos agradecer ao Marcelo Oliveira, que representou os trabalhadores do SUAS de Ponta Grossa. Na sequência, nós gostaríamos de convidar a senhora Mônica Mongruel, coordenadora da Mesa de Negociação e Gestão do Trabalho do SUAS de Ponta Grossa, para a sua fala. Obrigada, Ana. Eu cumprimento a nossa prefeita municipal, a professora Elizabeth Schmidt, a doutora Vina Oliveira, a nossa presidente da Fundação de Assistência Social. Eu cumprimento também ao Marcelo Guilherme, o representante dos trabalhadores do SUS aqui nesse momento, e através deles eu dou a boa tarde e as boas-vindas a todos os presentes nessa live, de posse dos membros da Mesa de Negociação e Gestão do Trabalho do Sistema Único de Assistência Social, publicado em 21 de setembro de 2021. Essa tão importante mesa de negociação é um órgão propositivo e tem como objetivo principal oportunizar o permanente diálogo e negociações entre gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social de Ponta Grossa,
suas regiões, com a perspectiva de qualificação dos serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais, transferência de renda, valorização dos trabalhadores e a organização institucional do trabalho do SUAS. Esse diálogo deve ocorrer sempre permeado de ética, de legalidade, de responsabilidade, de cooperação, de transparência, na valorização do servidor e com foco na qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido. Isso significa que a prática profissional estará envolta em todas as discussões, propostas e ações que envolvam os profissionais da área. A implantação da mesa de negociação e gestão do trabalho do SUAS deu-se em setembro de 2021, como já mencionado. De cooperação, acompanhamento da gestão da política de assistência social, formação e qualificação profissional, saúde do trabalhador da assistência social, plano de cargos, carreira e salários dos profissionais de assistência social de SUAS, jornada de trabalho do SUAS, periculosidade e insalubridade do trabalho na assistência social, jornada do trabalho do SUAS, precarização do trabalho, formas de contratação e ingresso no setor público, entre tantos outros. Todas essas propostas, entre tantas outras, preconizadas na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a tão conhecida no ABRH SUAS de 2006. Hoje é mais um marco de grande importância na política de assistência social do Ponta Grossa, a qual cumpre mais uma diretriz na execução da política de recursos humanos, assegurando direitos e avançando cada vez mais na consolidação da política de assistência social no âmbito da Seguridade Social. Agradeço a todos os trabalhadores do SUAS em Ponta Grossa, que com seus saberes potencializam os processos de enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, nas violações de direitos, mas no atual momento que vivemos, estamos ir além dos elogios e reconhecimento de palavras. Nas ações propostas através desse grupo, é que teremos o fortalecimento da política de assistência social, principal foco do nosso trabalho. E para finalizar, agradeço ao Conselho Municipal de Assistência Social, em especial a comissão responsável pela eleição dos representantes das organizações da sociedade civil e dos trabalhadores, para comporem esse importante debate. Agradeço ainda, em carinho especial, a senhorita Diana Haddad, a nossa Tati, por toda a organização desse evento e comprometimento com o tema. Agradeço a todos, mandei a palavra para o professor. Obrigada. Em especial, a comissão responsável pela eleição dos representantes das organizações da sociedade civil e dos trabalhadores, para comporem esse importante debate. Queremos agradecer também a Mônica Manuel, coordenadora do mês de negociação e gestão do trabalho do SUAS de Ponta Grossa, pela sua fala. E na sequência, nós queremos convidar para a presidente da FASPG, senhora Vínia Mara Améres Ezevieski Oliveira. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que participo dessa solenidade, que marca o início de um processo histórico para Ponta Grossa, para o Paraná. Com a instituição da primeira mesa de negociação de gestão do trabalho do SUAS da região. Acreditamos que a instituição desse espaço democrático de diálogo representa um avanço para a política de assistência social do município, buscando sempre a melhora na qualidade dos serviços que são prestados aos usuários dessa política pública, que se faz tão importante, em especial neste momento. Sabemos que não temos passado por dias fáceis. A pandemia que bateu pelo mundo tem nos esgotado, além das consequências da guerra da Ucrânia, que estão vindo por aí. Entretanto, vocês, trabalhadores da assistência social, continuam, dia após dia, lutando e perseverando para garantir e ampliar os direitos dos nossos usuários. Desse modo, aproveito essa oportunidade para agradecer a todos
os valorosos trabalhadores que compõem a rede de atendimento, sejam eles governamentais ou não governamentais, pois são responsáveis pela execução dos serviços desta política, que se faz tão necessária em todos os momentos, e no cotidiano dos pontagrossenses que dela necessitam, mas que principalmente nesse momento se torna imprescindível para a subsistência de muitas famílias. E é reconhecendo que ainda temos muito a avançar, que damos mais esse passo, buscando nos aproximarmos ainda mais da realidade dos trabalhadores da assistência social. Agradeço a todos os presentes e desejo aos membros da mesa de negociação muita força para seguirem trabalhando e lutando em prol dos nossos trabalhadores. Obrigada. E é reconhecer que ainda temos muito a avançar, que damos mais esse passo, buscando nos aproximarmos ainda mais da realidade dos trabalhadores da assistência. Queremos também agradecer o uso da palavra da senhora presidente da FASPG, Enia Mar. E, encerrando os pronunciamentos, senhoras e senhores, nós queremos convidar a professora Elizabeth Schmidt, prefeita municipal de Ponta Grossa, para o seu pronunciamento. Queremos também agradecer o uso da palavra da senhora presidente da FASPG, Enia Mar. E, encerrando os pronunciamentos, senhoras e senhores, nós queremos convidar a professora Elizabeth, portanto, senhoras e senhores, municipal de Ponta Grossa, para encerrando os discursos, estará a prefeita de Ponta Grossa, a professora Elizabeth Schmidt, nos brindando com a sua fala. Portanto, senhoras e senhores, encerrando os discursos, estará a prefeita de Ponta Grossa, a professora Elizabeth Schmidt, nos brindando com a sua fala. Alô, alô, oi, estão me ouvindo? Sim, professora. Aqui está tudo certo comigo. Ok, nós anunciamos a sua presença no encerramento das falas. Então, a senhora, na condição da prefeita municipal de Ponta Grossa, gostaríamos, então, que usasse da palavra nesse instante. Pois não. Boa tarde a todos, boa tarde ao Marcelo, representante dos trabalhadores do SUAS, a Mônica, que é a senadora, a doutora Vina, que é a nossa presidente da FASPG, a comissão eleitoral, que trabalhou para a Cris, o Laerte, a Lucília e a Tati. Estão me ouvindo? Sim, senhora prefeita. E a Tati, para que agradecendo o sucesso desse processo eleitoral que aconteceu aí para que a gente possa intervir os direitos das pessoas. É exatamente isso que eu penso, né? Eu acredito que todos nós, no mundo inteiro, todos nós lutamos pelos nossos direitos, para manter os nossos direitos. E nós temos visto pessoas atravessando mares, atravessando fronteiras, sofrendo numa guerra, sofrendo para fugir daquilo que é muito ruim para a vida das suas famílias, né? Estão buscando alimentação, saúde, educação para a sua família, para os seus entes queridos. Porque nós sabemos que nós vivemos um grande momento difícil de desrespeito, de desigualdades e diferenças sociais muito grandes. E nós, mulheres, que somos a maioria, aí no SUAS, que trabalhamos no SUAS, como vocês trabalham, né? Temos uma função social muito grande. Eu, em especial, uma função difícil de administrar as crises.
E nós só conseguimos isso porque nós temos uma política de doação, de paixão, de vida, de generosidade, que nós lutamos com princípios e com valores que só nós temos, né? E nós fazemos a diferença sempre. A população quer vencer corruptos, quer fazer política limpa. Nós conseguimos isso porque nós temos uma política de doação, de paixão, de vida, para a discussão. E é isso exatamente que vocês farão nessa mesa de negociação. Então, eu parabenizo a todos ao desempenhar o seu trabalho, desejo muita sabedoria. Vocês têm uma fundação especificamente para tratar desses assuntos tão sérios e tão importantes, que é buscar conhecer e administrar todos os conflitos e as demandas que são decorrentes das relações do trabalho no âmbito dos SUAS. E esse sempre tem por objetivo o atendimento à nossa população, tendo sempre todos aqueles princípios que eu considero importantíssimos, o de responsabilidade, o de cooperação, o de transparência, o de legalidade, o de ética e também de valorização do servidor, sim, para que haja eficiência e qualidade do serviço público. Esta greve, viu, Marcelo, que você falou aí, não precisava ter existido, porque nós estávamos conversando com o sindicato. Mas os direitos são direitos e os trabalhadores têm até 21% agora de conquistas. Eu acho isso muito bom. Agora, eu desejo que todos vocês respeitem e garantam os direitos das pessoas. Vamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos usuários, que eles devem procurar defender os seus direitos. Mas não vamos nos esquecer que os deveres também existem e que cada um deve cumprir com o seu dever. Então, eu quero terminar dizendo, não queremos mais ver nenhum dever a menos. Sucesso a todos. Bom trabalho. Um abraço. Que os deveres também existem e que cada um deve cumprir com o seu dever. Então, eu quero terminar dizendo, não queremos mais ver nenhum dever. Essas foram, portanto, senhoras e senhores, as palavras da senhora prefeita de Ponta Grossa, professora Elizabeth Schmidt. Nós passaremos agora a apresentação dos membros da mesa de negociação, conforme o decreto 20.000, de 2 de março de 2022, que, ao serem apresentados, estarão sendo nomeados de forma simbólica. Nós estamos com alguns problemas da visualização, espero que apareça na tela, mas de qualquer forma eu estarei citando os seus nomes a partir de agora. Representantes da gestão da FASPG, titulares: Mônica Mongruel, Josemara Aparecida dos Santos. Os suplentes: Marli Crisiante da Silva e Bianca Borsato Teixeira. Josemara Aparecida dos Santos. Os suplentes: representantes da direção de organizações da sociedade civil com atuação no SUAS. Titulares: Nair Lourdes Schoenberg Serrato. Representantes da direção de organizações e João Eliseu Montes. Titulares: suplentes: Nair Lourdes
Samuel Potman Gonçalves, Claro dos Santos, Eliseu Montes, trabalhadores do SUAS governamental, titulares: Samuel Potman Gonçalves, Lucas Martini Sargentini, Claro dos Santos, e Viviane Matoski Orlotti, trabalhadores do SUAS governamental, titulares. Suplentes: Lucas Martins, Fernanda Silveira Maroc e Tiago Marques do Carmo. Suplentes: trabalhadores do SUAS não governamental. Quero apresentar os titulares: Marcelo Oliveira Glebe e Priscila de Fátima Pinheiro, trabalhadores do SUAS não governamental. Quero apresentar os titulares: suplentes: Regina Rosa Pedroso Rosa, Marcelo Oliveira Glebe e Tainá Bauser de Oliveira, Fátima Pinheiro, e quero apresentar a secretária executiva, Tatiana Paula Atari e Tainá Bauser de Oliveira. E quero apresentar a secretária executiva, Tatiana Paula Atari. Com a apresentação e a nomeação simbólica dos membros, encerramos esta solenidade desejando, em nome do governo municipal e da FASPG, sucesso pleno em suas tarefas e os agradecimentos pela participação das autoridades e de todos nesta cerimônia. Muito obrigado e boa tarde.